Uma boa tarde a todos. Hoje nós estaremos falando sobre o Sermão do Monte ou da Montanha, né? Que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Então, o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, né? O que são bem-aventuranças? São bênçãos que Jesus declarou aos seus discípulos, não é aos seus apóstolos, é discípulos, viu? Tinha mais do que 12. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem, o objetivo das bem-aventuranças era preparar os discípulos por causa da perseguição do Império Romano à sociedade empobrecida judaica. Por isso que Jesus falou com eles isso, né? Para eles ficarem preparados, para eles viverem de um modo diferente, né? Porque o reino dos céus é de ponta cabeça, não é nada igual ao nosso, nada. Então ele diz assim, ó: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Ai, que maravilha! Os pobres de espírito são aqueles que não são orgulhosos, que são totalmente dependentes de Deus. E as pessoas, geralmente, quando alguém fala, fulano é pobre de espírito, acham que é uma pessoa altiva, orgulhosa, sabe? Que é uma pessoa que não vive com sobriedade, né? Pobre de espírito, eles pensam. E aí ele fala a outra bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, naquela situação, quando Jesus começou a falar para ele as bem-aventuranças, os que choram é aqueles que, quando se reconhecem pobres de espírito, eles se interessam por Deus e choram, porque eles, de felicidade, porque eles veem um Deus que se preocupa com eles, que se doa. E aqueles que choravam também por maus tratos, por perseguição mesmo. Então, e aí a outra bem-aventurança seria:
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos? Os mansos são aqueles que aceitam os ensinamentos de Deus sem questionamentos e creem que aquilo é o melhor para eles. Agora nós vamos para os bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem são esses? São os que têm fome e sede de justiça, são os que têm sede de salvação. Porque a salvação é justiça de Deus. E se preocupam também com as pessoas, querendo que elas conheçam a verdade e tenham também a salvação. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem são os misericordiosos? São aqueles que se compadecem do outro que está sofrendo, que está numa situação difícil, sabe? E o que significa misericórdia? Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro, isto é, compadecer-se, não é? Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração são aqueles que não são, como fala, não são, tem os seus sentimentos e desejos são guardados no coração e são limpos porque são purificados pelo sangue de Jesus. Esses são os limpos de coração. E outra coisa, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que pagam o mal com bem, pagam o ódio com amor e pagam a guerra com a paz. Esses são os pacificadores. Pois bem, a última bem-aventurança é aquela: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem é a justiça? A justiça é Jesus. Então, os que sofrem perseguição por causa da justiça são aqueles que se colocam ao lado de Jesus. O mundo os odeia, porque... E aí Jesus continua: bem-aventurados... Não, os pacificadores não terão vida fácil, porque eles serão perseguidos como foram os profetas. E aí Jesus termina assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E o galardão é grande nos céus, o galardão é a recompensa. Então, Jesus estava ensinando aos discípulos a reagirem diante
da tirania do Império Romano reagirem diferente. Vocês escutaram aqui todas as bem-aventuranças, né? Então, a gente não pode pagar o mal com o mal. Mas sabe o que é? Os cristãos, eles leem, acham bonito, mas não vivem. Sabe? Tem um problema, assim, de qualquer problema que tem, levam até o irmão em Cristo na justiça. Então, não pode ser assim. Há de se achar um caminho para se apaziguar, não é? Os pacificadores, né? Aqui fala que os pacificadores não têm vida fácil, porque não é fácil pacificar. É muito difícil. E os que têm fome e sede de justiça, porque a justiça é Jesus, os que têm fome e sede de Jesus. Então, bem-aventurados eles, porque eles serão fartos. Gente, então amanhã a gente continua aqui, porque o capítulo 5 não vai até aqui não. O capítulo 5 vai até o versículo 48, e a gente leu hoje só até o 12. Então, acho que eu vou ter que dividir esse capítulo em 3. Aguardem o próximo vídeo. E uma boa noite, regada de alegria e de paz. Porque a paz independe das circunstâncias.